As verdades da Palavra de Deus possuem um poder santificante, transformador. Recebidas no coração e introduzidas na vida, demonstrar-se-ão um cheiro de vida para a vida. Seja agora grandemente abençoado com este estudo apresentado por Cleiton Silva, abordando o tema O Poder Transformador da Palavra. Porém, antes, iniciaremos com uma oração. Eu quero convidar os meus queridos ouvintes para fazermos uma oração antes de darmos início ao estudo da Palavra de Deus. Feche seus olhos e orem comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem realizado em nossas vidas até aqui. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo este programa estejam passando grandes turbulências na vida, sofrendo muito e enfrentando problemas em diversas áreas da vida. Somos fracos, somos pós e não temos o poder de transformar ninguém. Não temos o poder nem de transformar a nós mesmos. Mas confiamos que a Tua Palavra tem este poder. Pedimos que o Senhor possa, neste momento, falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já apresentei o tema para vocês e hoje eu não quero falar sobre um tema polêmico. Hoje eu não quero falar sobre um tema apologético ou desenvolver argumentos para sustentar este tema. Eu quero falar de um assunto simples, singelo, mas que tem ajudado muito a minha vida espiritual. Tem feito a diferença na minha carreira cristã. E provavelmente, pode ajudar alguém nesta tarde. Eu quero falar talvez para alguém que tem algum vício. E provavelmente na sua mente você esteja pensando em um drogado, em um alcoólatra, em uma prostituta, ou alguma pessoa que é envolvida com pornografias. Vícios. Quero me dirigir a essas pessoas. Mas não apenas essas pessoas que têm este hábito são vítimas do vício. Existem pessoas que são vítimas do vício da impaciência, da fofoca, pessoas que vivem fazendo acepção de pessoas, vítimas dos ciúmes, da inveja. Talvez você que esteja me escutando agora é um cristão sincero, tem tido uma experiência com Deus. Talvez você seja um pastor ou até mesmo um apologista e dedica a sua vida, se disciplina para estudar temas importantes da Bíblia, para compreender e defender argumentos. Mas talvez você tenha algum tipo de vício que o frustra de tal maneira e o prejudica você mesmo, seu próximo, o próprio Deus desonrando. Isso impede que você seja mais proeficiente, mais produtivo na causa de Deus. Independente da sua idade, do sexo, da posição social, da religião que você professa, da sua profissão, eu quero compartilhar com vocês este assunto e espero que Deus possa abençoá-los ricamente. O poder transformador da Palavra de Deus. O texto que eu quero ler com vocês inicialmente se encontra no livro de Salmos, capítulo 33. Salmos, capítulo 33, verso 6, diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Acabamos de ler na palavra de Deus que a sua palavra tem um poder criativo, um poder que é capaz de gerar algo onde não existe nada. E a nossa palavra, em certo sentido, também tem poder. E o poder da nossa palavra pode gerar, de uma maneira ou de outra, algum tipo de sentimento àquela pessoa a quem nos referimos. Pode gerar, por exemplo, mágoa, ressentimento, dor. Isso pode trazer uma condição negativa para as suas emoções. Isso pode afetar a sua mente e toda a sua fisiologia. Por outro lado, as nossas palavras humanas, podem causar alegria, podem trazer paz, podem motivar pessoas a
alcançarem seus objetivos, a ficarem para cima, animadas, nossas palavras, de alguma maneira, têm um poder. Algum tempo atrás, a minha esposa, ela entrou nesta onda de tirar a sua carta de habilitação. Mas eu confesso que quando eu a vi dirigindo bicicletas, eu pensei comigo mesmo, isso não vai dar certo. Não é uma boa ideia. E então ela iniciou os treinos na autoescola, marcou a primeira prova, e quando nós chegamos lá, no dia da prova, ela estava muito nervosa. Isso é uma situação comum a todos que passam por isso. E então ela entrou no carro e ela fez uma manobra. Na realidade, ela deixou o carro morrer. Bom, nós podemos perder até 3 pontos na hora da prova lá da autoescola e ainda para sermos reprovados. Mas se perdermos 1 ponto ou 2 pontos, nós não somos reprovados. Ela deixou o carro morrer. Ela tinha perdido ponto, mas ela não fora reprovada ainda. Ela estava tão nervosa que ela acabou saindo do carro. E aí, quando ela saiu do carro, automaticamente ela ficou reprovada. E ali eu pensei, nós vamos gastar muito dinheiro ainda com isso. Porque ela precisava pagar outros treinos. Ela não estava preparada e ela começou a treinar novamente. Na segunda vez, ela se dirigiu ao local da prova e lá havia uma aglomeração de pessoas e eu percebi que ela estava nervosa, sofrendo aquela pressão do nervosismo. Então eu a levei para a parte final do percurso. E quando chegou lá, eu lhe disse que eu estaria ali esperando ela chegar, ela iria entrar naquele carro, ela faria as manobras iniciais, iniciaria o percurso, e quando ela concluísse o percurso, eu estaria ali no final a esperando para abraçá-la e comemorar com ela. Eu confesso que nem eu mesmo estava tão certo daquilo que eu estava falando, mas de alguma maneira eu tive ânimo para falar essas palavras para ela e a motivar. E então ela entrou no carro, estava muito nervosa, mas ela se concentrou naquelas palavras que eu havia falado para ela. É claro que ela confiou muito em Deus. Ela ignorou a pressão do examinador, a pressão do nervosismo, começou a prova, fez as manobras e quando ela chegou ao final do percurso, ela não havia perdido 1 ponto. Ela saiu do carro e me abraçou. Estava muito feliz. Com certeza, as palavras que eu havia dito para ela criou nela algum ânimo, alguma disposição e motivação para fazer aquela prova. E ela foi bem-sucedida. É claro que nós agradecemos a Deus por isso. Então, as nossas palavras, elas têm um poder, mas a nossa palavra humana é muito limitada. Ela não tem o poder de criar coisas onde não existe nada, assim como a palavra de Deus tem este poder. Se nós lemos o Salmo 119, verso 50, nós vamos ver o que a palavra de Deus tem o poder de criar. Além de todas as coisas na natureza, no universo, Deus ele se concentra muito no que diz Salmo 119, verso 50, que diz assim: Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Então a palavra de Deus tem o poder de criar no ser humano vida espiritual. Aquela vida que nos leva a viver em harmonia com os princípios dos céus. Aquela vida que nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquela vida que nos leva a renunciar nossos gostos, os nossos desejos que ofendem a Deus, que prejudicam o nosso próximo e que deteriorizam o nosso próprio caráter diante da sociedade. Muitas pessoas, por viverem uma vida carnal, por viver uma vida pecaminosa, sofrem e fazem outros sofrerem. Mas essa é a esperança desta mensagem nesta tarde. A palavra de Deus tem o poder de criar uma nova vida, de purificar o nosso coração poluído, de tornar verdadeiro o nosso coração que é enganoso.
A velha criatura é escrava de hábitos nocivos, negativos. E nós sabemos que um hábito é formado por um conjunto de ações. Uma ação é o resultado da escolha. Então vejam, um hábito, vou repetir essa parte, é formado por um conjunto de ações. Uma ação é o resultado da escolha, porque você decide fazer algo, então você faz. Você decide falar algo, então você fala. E a escolha por algo, por tomar uma decisão, para escolhermos algo é preciso exercermos a vontade, o poder da vontade. Se eu tiver vontade de beber água, então eu vou decidir tomar água. Depois que eu decido tomar água, eu vou e tomo um copo de água. É muito simples o raciocínio. E a definição de vontade é justamente decisão, escolha. Isso é um processo que acontece na nossa mente. Antes de a vontade ser manifestada em atos, é preciso uma decisão ser tomada na mente. Essa decisão pode ser efetuada através dos atos, das palavras, ou não. Agora, o que é interessante também é que alguns dicionários, inclusive, apresentam que esta decisão da mente, da vontade, pode ser gerada por duas coisas. Ou pelo impulso, por uma emoção do momento, você simplesmente decide fazer algo, ou motivada por uma razão esclarecida. Você é ignorante quanto a algum assunto ou alguma situação e você recebe informações sobre aquilo e então você decide tomar uma decisão. Por exemplo, uma pessoa que fuma, geralmente ela decide parar de fumar, mas aí ela passa um problema no trabalho, passa um problema familiar e aquela circunstância negativa a leva a tomar a decisão de fumar, mas é uma decisão gerada por um impulso, e esse impulso foi estimulado pelas circunstâncias. Por outro lado, existem pessoas que frequentam cursos de como deixar de fumar. Eu acho que o Ministério A Verdade para o Tempo do Fim já promoveu esses cursos. E nesses cursos, o objetivo principal é trazer esclarecimentos para a pessoa. Os malefícios da nicotina, os efeitos da nicotina no sangue, no cérebro, no corpo, na dentição, os efeitos da nicotina na emoção. Então a nicotina prejudica o nosso fisiológico, psicológico, traz vários prejuízos. Muitas pessoas que fumam hoje não sabem disso, por isso não fumam. Mas a partir do momento que a pessoa tem esse esclarecimento, muitas pessoas decidem na sua mente, exercendo o poder da vontade, decidem parar de fumar. Percebem que a pessoa fuma, decide fumar por um impulso, por uma emoção, devido às circunstâncias de alguma maneira terem abalado esta pessoa, ou ela decide parar de fumar quando sua razão, sua consciência é esclarecida a respeito dos malefícios da nicotina e ela percebe que aquilo não vai fazer bem para ela, para sua família, e ela decide tomar a decisão de parar de fumar. Por vezes, mesmo sendo esclarecido dos malefícios de determinada coisa, como por exemplo de fumar ou não, muitas pessoas têm até o desejo de parar de fumar. Foram esclarecidos por médicos, por palestrantes, decidem parar de fumar. Têm o desejo de fumar, sua razão foi esclarecida, mas ainda assim ela não consegue parar de fumar. E sabe por quê? Quando nós tomamos decisões baseadas no impulso, nas emoções, isso acaba gerando um hábito. E nós ficamos tão presos ao hábito que o nosso domínio próprio ele vai enfraquecendo a tal ponto que mesmo sendo esclarecidos dos resultados maléficos
de determinada ação, nós ainda assim decidimos pelo impulso. E aí nós nos tornamos escravos das circunstâncias. Prejudicamos a nós mesmos e o próximo. Quantas pessoas hoje não sabem que não devem falar mal do outro e ainda assim o fazem? Quantas pessoas sabem que não devem sentir ciúmes, ser agressivos, ser arrogantes, ser soberbos? Às vezes, pessoas que são evangélicas, cristãs, demonstram um comportamento de um ímpio. Elas se sentem mal depois de certas decisões, de ter brigado com alguém, ofendido alguém. Ela tem até o desejo de mudar, mas ela não consegue, porque ela está escravizada por aquela situação, por aquele hábito. Isso acontece porque o seu domínio próprio está enfraquecido. E para poder exercer a vontade para tomar decisões coerentes com a sua fé, coerentes com a condição de um cidadão, é preciso ter o domínio próprio fortalecido. E como nós podemos fazer para fortalecer o domínio próprio? Gálatas capítulo 5, verso 22, nos diz que o domínio próprio não é um dom do homem. Diz assim, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Olha que interessante. O domínio próprio, a força de vontade, é um dom do Espírito. Assim como uma pessoa tem um dom para cantar, assim como uma pessoa tem um dom para pregar, exercer o domínio próprio também é um dom do Espírito. E muitas pessoas estão com o domínio próprio tão enfraquecido e tomam decisões tão baseadas nos seus impulsos que ferem, magoam, matam, prejudicam. E nós estamos presenciando uma sociedade moralmente falida. Nós vemos a condição familiar hoje que está em colapso. Por quê? Porque esposos, esposas, filhos, ao invés de tomarem decisões baseado numa razão esclarecida de como tratar o pai, como tratar o cônjuge, estão agindo por impulso e ofendem, magoam. Isso vai desgastando emocionalmente, sentimentalmente as pessoas, e aí muitas pessoas se endurecem, têm aversão, têm nojo do outro e acabam se separando. Filhos abandonam os lares, esposas se separam de esposos. Isso acontece até mesmo no meio cristão, infelizmente. É preciso entender, queridos, o verdadeiro poder da vontade. Nós já sabemos que este é um dom do Espírito Santo. Então, se eu não tenho esta vontade fortalecida, se você não tem, o que você precisa fazer? Clamar ao Espírito Santo para que ele te dê esse dom. E Jesus ele ensinou algo muito interessante. Quero ler com vocês João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha o que Jesus fala: porque sem mim nada podeis fazer. A tendência de um pregador, quando começa a desenvolver bons sermões, é confiar tanto na sua capacidade de argumentar, de expor a palavra, que acaba deixando um pouco a sua confiança em Jesus. Infelizmente, muitos cristãos entram nesta situação delicada. Então vejam, Jesus está falando que sem ele podemos ser pastores, apologistas, cristãos, mas não poderemos fazer nada. Vamos reter a formalidade de cristãos, mas não teremos o poder para exercermos a conduta de cristãos. Mas Jesus falou que se ele estiver em nós, nós podemos dar o fruto. E como nós já lemos em Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto é o amor de Deus, é a paciência, é a humildade, é o domínio próprio. Se isso está faltando para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa ter Jesus em você. Mas aí você se pergunte, o que significa ter Jesus em mim? No verso 7 de João 15, Jesus responde: se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, ter Jesus em nós é ter a sua palavra. O que acontece conosco quando nós colocamos a palavra de Deus em nossos pensamentos, em nossos sentimentos? Eu quero voltar ao livro de Salmos com vocês e ler o verso, capítulo 119 de Salmos. Este é um capítulo muito conhecido. E o verso 11, Salmos 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O pecado é uma escolha, é uma decisão. E se você quer tomar uma decisão baseada numa razão esclarecida, a palavra de Deus está te esclarecendo neste momento. Se você esconder a palavra de Deus no seu coração, você pode agir pela razão. Jesus prometeu que vai te fortalecer. Coração na Bíblia significa mente em muitos casos. E aqui, esconder a palavra na mente significa meditar. Quando você pega, por exemplo, quando você tem cãibras, isso é alguma deficiência na sua musculatura, você necessita de potássio no seu corpo. Se você pega a banana que contém potássio, perceba que o potássio está fora de você. O potássio não está em você, porque se estivesse em você, você não teria cãibras. Mas como você tem cãibras, você precisa do potássio. E aí você come a banana. Quando você ingere, se você comer muito rápido, se você não mastigar muito bem, talvez muitas propriedades da banana vão passar direto. E você não vai assimilar muito nutriente. Mas não é na ingestão que o potássio entra na sua corrente sanguínea e faz parte da sua célula. É no momento da digestão, quando o alimento já está mastigado, já está diluído pelo suco gástrico no estômago, está pronto para ser assimilado. Aí ele entra na corrente sanguínea, cai nas células, e aí você deixa de ter cãibra. Agora sim, aquele potássio que estava fora de você na banana, está em você por meio da digestão. O que acontece com muitos cristãos que não têm domínio próprio é que fazem uma leitura muito superficial da palavra de Deus. Não dão atenção para os princípios da palavra de Deus. Mas quando você lê e medita, meditar significa refletir, pensar de maneira madura sobre aquilo. Então você passa o dia meditando naquelas palavras que você leu no seu culto pela manhã, que você ouviu no programa de rádio, que você ouviu quando leu no seu celular a Bíblia, aonde você estava, num ponto de ônibus, em qualquer lugar, enfim, e você passa a meditar naqueles princípios. Sabe o que acontece? Esses princípios são os pensamentos de Deus, Deus que colocou eles ali. E se você medita nesses princípios, eles passam a estar na sua mente, passam a ser o seu pensamento. Paulo tinha este hábito. Olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo dedicava tempo a meditar na palavra de Deus. E quando ele meditava, os pensamentos de Deus que estão na palavra faziam parte dos seus pensamentos. E os seus pensamentos, agora esclarecidos, exerciam um poder sobre a sua vontade. E na hora de decidir fazer o certo, Paulo se sacrificava, renunciava o seu impulso, a sua emoção, para agir de acordo com a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando esteve no Getsêmani, ele não exerceu a vontade para se agradar a si mesmo. Ele não queria sofrer aquela angústia, mas ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E quando nós entregamos nosso coração para Deus, Ele pode nos transformar. Bom, eu sou paulistano, nasci aqui em Santo Amaro. Meus pais se separaram muito cedo, eu tive que ir para o Rio de Janeiro. E quando cheguei lá, cresci e tive muitas dificuldades na vida, porque eu era uma pessoa feia, gordinho, frustrado. Eu não tinha namorados, não tinha muito sucesso com as meninas, mas aí eu cresci um pouquinho e comecei a namorar e tinha muitos ciúmes daquela menina. E um certo dia, a sua mãe havia se programado o ano inteiro
para fazer uma festa para aquela moça, uma festa de aniversário. Investiu o seu dinheiro, o seu tempo, 13º, a comida foi comprada, a bebida, nós não éramos cristãos na época, e então, no dia da festa, eu estava sentado na mesa com a minha namorada e tinha outro rapaz na outra mesa sentado, e ele sempre estava olhando para ela, e ela para ele, e meu coração começou a arder, a queimar, e quando ele se levantou e se aproximou da gente, ele olhou para ela, e então eu me levantei, virei as mesas sobre ele, pulei em cima dele e quis agredi-lo, e foi uma tragédia. Naquele dia, todas as pessoas ficaram em grande confusão, a festa acabou, a mãe daquela menina estava muito decepcionada comigo, ela muito triste, e depois de várias brigas, nós nos separamos. Em uma outra ocasião, eu cheguei a terminar com o namoro, o noivado com a moça dentro de uma semana. E a moça sofreu demais. Dinheiro investido, tempo, convites já dados. E eu ficava com muito medo de me casar, porque eu sabia que aquele vício do ciúme estava me prendendo, estava me deixando um escravo. Até mesmo quando eu me tornei cristão, eu tinha muitos ciúmes de minhas namoradas. E então eu fui estudar para ser um missionário. Imagine como eu poderia estudar, ser um missionário e ainda estar preso àquele vício dos ciúmes. Até que um dia eu entendi isso que eu estou dizendo para você. E eu comecei a lutar com Deus em oração. E eu busquei este poder. Todos os meus argumentos teológicos não estavam resolvendo o problema do meu ciúme. Eu ainda estava viciado. Mas quando eu me dediquei a buscar a Deus, Ele me fez experimentar este poder. E hoje, pela graça de Deus, vão fazer 5 anos que eu estou casado. E Deus me deu a vitória e eu não tive nenhuma crise de ciúmes até hoje. Imagina, se eu estivesse desenvolvendo esse trabalho ministerial e missionário com a minha esposa, ela entrando na casa dos outros e eu virando mesas e brigando com os esposos de mulheres. Aonde nós iríamos chegar? Mas pela graça de Deus, Deus teve misericórdia de mim e eu pude experimentar este poder. E eu quero que você experimente esse poder nesta tarde também.